Certo dia recebi um estranho pacote sem remetente que não havia encomendado na Amazon ou em qualquer outra loja virtual. Como única informação, uma etiqueta na qual se podia ler o argumento definitivo contra o materialismo. Com um título assim, esperaríamos um livro de 700 ou 1000 páginas, não é? Mas não, dentro só havia uma carta e uma calculadora. Prezado Henrique, acompanhei seu trabalho com muito interesse e concordo com você sobre como é difícil para o materialismo explicar como a consciência se encaixa em sua visão de mundo. Mas acho que você deixou passar um problema ainda mais devastador. Um problema tão poderoso que, se for bem compreendido, destrói pela raiz a ideia de que tudo o que existe é apenas físico ou material. Aviso que isso não é um argumento para quem busca respostas rápidas, mas apenas para quem está disposto a pensar profundamente. Mas fique tranquilo, porque vou te explicar da forma mais simples possível. Em sua estrutura fundamental, para que você consiga vislumbrar por meio dele o fim do materialismo. Em específico, daquele que defende que o pensamento não é nada além de um processo ou atividade puramente material do cérebro. Se esse argumento estiver correto, não há volta, esse materialismo deve ser abandonado sob pena de irracionalidade. Se depois você quiser se aprofundar, eu te envio o artigo que deu origem a Aspectos Imateriais do Pensamento, da filósofa Jane Ross. E você também pode ler o trabalho de Antônio Ramos Dias, que me assessorou na escrita desta carta. Mas por enquanto, basta pegar a calculadora que te enviei e seguir minhas instruções. Com uma mistura de curiosidade, emoção e nervosismo, peguei a calculadora e fiz o que ele me pediu. Somar 3 mais 5. Dá 8, né? O que mais poderia ser, não é? Se você pediu para somar 3 e 5. Mas vamos parar aí um segundo. Você tem certeza de que a calculadora soma? Pode parecer loucura, mas é uma pergunta mais profunda do que parece. E para que você entenda, vou te contar sobre um paradoxo do filósofo Sol Kripke. Ele pede para você imaginar uma função matemática alternativa à soma que ele chamou de Kuma. A Kuma é uma função não padrão, que dá os mesmos resultados que a soma, mas só até certo ponto, para números menores que 57. A partir daí, ela sempre dá 5. Espere, sei o que você pensa. Não entrei na filosofia para continuar fazendo matemática. Calma, não vá embora. Vou explicar, é mais simples do que parece. Além disso, trouxe meu quadro. Estamos falando de duas funções matemáticas diferentes, a soma e a Kuma. Mantemos o sinal da soma tradicional que todos nós conhecemos, certo? E o da Kuma Kripke é simbolizado desta maneira. A ideia é que estamos diante de duas funções matemáticas que dão exatamente os mesmos resultados, até certo ponto. Neste caso, para valores sempre menores que 57, as funções divergem. A soma gera resultados e a Kuma dá outros resultados, que são sempre 5. Sempre dá 5. 3, cumado com 7, dá 10. 3 e 7 são menores que 57, logo ao somá-los, o resultado é o mesmo que a soma. Mas 60 cumado com 84, o que vai nos dar? Nos dá 5, certo? 60, 84, valores maiores que 57, então ao somá-los dá 5. Sim, uma função alternativa, a soma que dá os mesmos resultados para valores abaixo de 57. Mas começa a divergir e sempre dá 5 a partir desse número. Então vamos continuar. Agora vamos voltar ao que você fez com a calculadora. Você apertou 3 mais 5 e deu 8. Mas aqui vem a pergunta. Como você sabe qual das duas funções a calculadora está executando? Como você sabe que a calculadora está somando e não cumando? Afinal de contas, esse resultado final, 8, é compatível tanto com o fato de ela estar somando, quanto com o fato de ela estar cumando. Se a calculadora soma 3, somado a 5 dá 8, mas se a calculadora cuma 3 cumado a 5, também dá 8. O resultado em ambos os casos é idêntico. Cara, o que esse sujeito fumou? Pensei naquele momento. É óbvio que a calculadora soma, eu apertei o mais, não é? Então é isso, está somando, mas devo ser muito previsível, pois a carta continuava desse jeito. Não adianta dizer que o mais é o sinal de somar, porque em si mesmo o mais é só um rabisco. A verdadeira pergunta é: qual função matemática a calculadora está executando quando você aperta esse botão? E a verdade é que, com esse simples resultado, não há como saber. Irritado, tentei ser mais esperto. Meu interlocutor está certo. A soma e a Kuma dão os mesmos resultados para valores menores que 57, certo? Aqui não divergem. Como calculei, 5 a mais que são menores que 57. O resultado vai ser o mesmo.
Não importa se a calculadora está somando ou comando, o resultado é o mesmo. Portanto, só com esse resultado, o 8. Não tenho como saber qual das duas operações ela está realizando, mas as duas operações diferem em seus resultados a partir deste valor, certo? Então pronto, tenho que calcular valores maiores que 57. Peguei a calculadora, digitei 80 e 90, deu 170 e gritei Eureka! A calculadora soma, não coma ou não tão rápido. Talvez você pense em calcular números maiores que 57 para ver o que acontece. Mas seria em vão, porque o divertido de tudo isso é que colocamos o 57 como limite só por colocar alguma coisa. Na verdade, podemos colocar ali qualquer número que quisermos e continuar propondo a mesma coisa. Se quisermos, podemos usar um número que nunca ninguém tenha calculado antes ou que a calculadora não consiga mostrar na tela. Vamos definir a cuma, por exemplo, como essa operação matemática não padrão, que dá o mesmo resultado que a soma. Para números menores que n, a partir de n sempre dá 5, sendo n um número tão grande que a calculadora sempre dá erro quando chega perto dele. Então, o que você faz? Maldição, pensei. Agora tanto faz os testes que eu fizer, sempre vou ter uma lista de passos e resultados que por si só será indeterminada. Com relação a qual das duas funções a calculadora está executando, eu sempre estarei neste segmento aqui, que é idêntico em ambos os casos. Tudo o que eu fizer e tudo o que a calculadora me der como resultado vai ser compatível com as duas funções, com a soma e com a cuma. E isso pode ser estendido a todos os fatos físicos e materiais que você possa obter da calculadora. Existem alguns dados que entram no sistema, o pressionar de certas teclas, uma série de processos internos, reações eletroquímicas, mecânicas ou sei lá, e alguns dados que saem como resultados na tela. Entradas, processos e saídas, isso é tudo. Mesmo que você fosse capaz de conhecer tudo isso exaustivamente, ainda teria uma lista de fatos e processos, incapazes de determinar qual das duas funções a máquina está realizando, porque por si só essa lista satisfaria igualmente bem as duas. Seria perfeitamente compatível com o fato de que a calculadora estivesse somando ou comando. Simplesmente, que regra a calculadora está seguindo, se a regra da soma ou a da cuma não é algo que possa ser determinado fisicamente. Mas aqui está o paradoxo, porque a calculadora não pode estar somando e cumando simultaneamente, porque são duas operações matemáticas incompatíveis. Cumar significa aplicar uma regra onde, se os valores computados fossem maiores que n, o resultado correto seria 5. Somar, por outro lado, não é nada disso. Se o mesmo processo contasse simultaneamente como uma soma e uma cuma, seria tal que, se os valores computados fossem maiores que n, o resultado correto seria e não seria 5, o que é contraditório e, portanto, impossível. Em consequência, ou você faz uma coisa ou faz a outra, ou não faz nenhuma, mas as duas ao mesmo tempo não pode ser. Então, a grande pergunta é, o que a calculadora está realmente fazendo? Ela está somando ou está cumando? Foi nesse momento que finalmente me ocorreu a resposta. Pareceu-me tão óbvio que fiquei envergonhado de não ter percebido antes. A calculadora, em sentido estrito, não faz nem uma coisa nem outra, nem soma nem cuma, não faz nada. Sou eu quem soma com a calculadora. A partir desse momento, tudo ficou claro para mim. Essa pessoa estava certa. Não há nada na calculadora que por si só possa determinar qual operação está sendo realizada. Essa determinação não vem de dentro dela, da sua materialidade, vem de fora. Nós é que a damos. É porque nós construímos, projetamos e usamos calculadoras para somar que podemos dizer, analogamente, que as calculadoras somam. Mas justamente quando eu sentia que tinha resolvido o paradoxo, uma ideia ainda mais inquietante surgiu na minha cabeça, porque percebi as implicações do que dizia. E eu fiquei paralisado. Você provavelmente já imagina onde isso vai chegar. Antes de continuar, deixe-me desejar que todas as pessoas que assistam aos seus vídeos sempre deixem um like e, por favor, mande um abraço meu para Leônidas, cuja profunda perspicácia se manifesta em sua incrível capacidade de discernir as intrincadas tramas da metafísica, com uma clareza evidente que ilumina os cantos mais escuros do conhecimento, revelando um intelecto prodigioso, elevando-o à categoria de um visionário cujo gênio transcende qualquer padrão de excelência. Ou seja, o que é isso? Gosto dessa pessoa misteriosa. Fico me perguntando quem deve ser.
De fato, somos nós que somamos com a calculadora, mas ela, por si só, não soma nem subtrai. Suponha que um extraterrestre de outro planeta venha te visitar e, em vez de somar, eles tenham como operação padrão Akuma. Se uma calculadora aparecesse do nada entre vocês, você pensaria que a calculadora soma e o alienígena pensaria que a calculadora faz Kuma. Qual regra a calculadora realmente estaria aplicando? Isso não poderia ser determinado fisicamente, não poderia ser descoberto apenas com um estudo de suas propriedades e processos materiais. Porque todas as entradas, saídas e o processamento que acontece no meio são compatíveis com as duas operações. A distinção entre soma e Kuma simplesmente não é capturada pelos fatos físicos, não está lá na materialidade da calculadora. Mas é aqui que a paradoxa se complica de vez, porque o lance da calculadora é só uma desculpa para te fazer pensar. E a grande pergunta para a qual tudo isso aponta é a seguinte: quando você vê escrito num papel 3 mais 5 e coloca como resultado um 8, o que você acabou de fazer? Você está somando ou está cumando? E aqui, de novo, não adianta nada dizer, mas eu sempre disse que somo, porque a palavra somar, considerada em si mesma, é um conjunto arbitrário de sons. A pergunta é: que operação matemática você está executando quando utiliza esses sons? E o problema está em que, partindo da hipótese de que você é um objeto ou sistema puramente material e físico, como a calculadora, teríamos que aplicar a você o mesmo raciocínio que aplicamos a ela. Se tudo o que existe no seu pensamento são inputs, processos neuroquímicos, neurofisiológicos e outputs, tudo isso é insuficiente para determinar qual das duas funções você está realizando, assim como acontece com a calculadora. Você percebe? Você poderia ter uma lista completa de estímulos externos, reações cerebrais e respostas fisiológicas, e nada disso seria suficiente para determinar se você está somando ou cumando. Você teria uma sequência, por exemplo, de estados cerebrais na forma de entradas, processamento e saídas, que seria compatível com a aplicação das duas regras e, portanto, seria indeterminado qual das duas estaria sendo realizada com isso. E essa foi, de fato, a conclusão a que Kripke chegou, que no fundo nunca realizamos de forma determinada nenhuma função matemática. Ninguém nunca somou nada, não é? Na verdade, só de maneira simulada, como fazem as calculadoras. Mas isso eu posso dizer da calculadora, mas é absurdo pensar isso de nós mesmos, como aponta corretamente James Ross. É evidente que somamos e que sabemos que estamos somando. Pensar o contrário é jogar fora o conhecimento matemático e tudo o que se sustenta sobre ele, que não é pouca coisa. Sem falar que, para poder entender a paradoxa, já precisamos ter em mente uma ideia clara e determinada do que é somar ou cumar. Isso seria impossível se ninguém raciocinasse matematicamente. É inegável, portanto, que nosso pensamento pode adotar uma estrutura formal matemática determinada. E se falarmos do meu, ainda mais inegável. E a coisa não para por aí. O paradoxo não afeta apenas a matemática, mas também pode ser transferido diretamente para outros campos. A lógica é igualmente fundamental. Nosso pensamento adota uma estrutura formal determinada não só quando somamos ou fazemos qualquer outra operação matemática, mas também quando raciocinamos. Logicamente, toda vez que unimos ideias ou passamos de certas premissas para uma conclusão, acreditamos estar fazendo isso seguindo uma forma lógica determinada, uma regra lógica precisa e concreta, que tem que ser essa e não qualquer outra. Mas então, veja, pegue uma forma de raciocínio logicamente válida, qualquer uma, como o modus ponens, que com certeza você lembra. Se P, então Q. P, portanto, Q. O problema é que podemos supor uma forma alternativa de raciocínio não padrão, o quodus ponens, que seja logicamente inválida porque não preserva sempre a verdade, mas que dá os mesmos resultados que o modus ponens. Na ausência de uma certa condição, C, e resultados divergentes na sua presença. E que C seja tal que ainda não tenha ocorrido em toda a história do cosmos. E teríamos o mesmo resultado novamente? Todo o conjunto puramente material e físico de entradas, processos e saídas estaria indeterminado em relação a ambas as formas lógicas. Com isso, sob a hipótese de que seu pensamento é um processo puramente material, você nunca estaria realizando de forma determinada uma inferência lógica. Com uma forma lógica concreta e determinada só pareceria.
o que mina a racionalidade do materialismo. Se o materialismo é verdade, nunca ninguém está pensando de maneira logicamente determinada e, portanto, nunca ninguém pode chegar ao materialismo de forma lógica e racional. Nem resistir ao argumento de Ross de forma lógica e irracional. Optar por esse caminho, portanto, uma espécie de eliminativismo dos poderes lógicos e matemáticos, é um harakiri filosófico. A saída de Kripke é impraticável. É irrenunciável que podemos, com o pensamento, raciocinar matemática ou logicamente de modo determinado. Mas então preste atenção, o que se segue de tudo isso? Se uma coisa inteiramente material ou física não pode, por si só, fazer matemática ou raciocínios lógicos, mas nós podemos fazer isso com o pensamento, então não há como escapar da conclusão. O seu pensamento não pode ser uma faculdade ou um processo inteiramente material ou físico. E esse é o argumento. Primeira premissa: nada puramente material possui uma estrutura formal determinada. Tudo o que é material sempre é compatível com a aplicação de várias funções formais, como a soma e a cuma, ou o modus ponens e o quodus ponens, e infinitas outras. Segunda premissa: mas o seu pensamento, sim, possui uma estrutura formal determinada, sim, realiza de modo determinado, em algumas ocasiões, uma função formal, como somar ou raciocinar, segundo o modus ponens. Conclusão: seu pensamento não é, nem pode ser, um processo ou uma faculdade puramente material. Nunca pode ser identificado completamente com nada material, como o funcionamento neurofisiológico do seu cérebro. Tem que haver algo mais. Em definitivo, pensar é realizar uma atividade que é pelo menos parcialmente imaterial. Por exemplo, talvez você esteja pensando, como assim algo puramente material não pode pensar ou raciocinar matematicamente? A inteligência artificial, Chat Generative Pre-trained Transformer, pode responder suas perguntas e demonstrar suas capacidades. Porém, a inteligência artificial em sentido estrito não pensa, apenas simula. Ela mesma é tão incapaz de pensar quanto a calculadora de somar. Somos nós que interpretamos seus resultados de uma certa maneira. Mas por si só, toda a cadeia de entradas, processos e saídas que intervêm na inteligência artificial continua indeterminada em relação a funções formais incompatíveis. Mas como assim o pensamento é imaterial? Uma boa pancada na cabeça. A privação de sono ou qualquer outra manipulação cerebral pode afetar significativamente a capacidade de raciocínio lógico e matemático. Claro, mas veja, o que o argumento conclui é que a materialidade é insuficiente diante do pensamento formal. Nada que seja puramente material pode pensar lógica ou matematicamente. Mas isso não tira o fato de que talvez a matéria seja uma condição necessária para o pensamento. Necessária, mas não suficiente, porque por si só a matéria está indeterminada formalmente. E por isso não concluímos que o pensamento seja puramente imaterial, mas sim que se trata de uma atividade que é imaterial, pelo menos parcialmente. Essa objeção não ataca nenhuma das premissas do argumento, apenas interpreta mal a sua conclusão. Como sei que estou somando? Se eu fizesse um scanner cerebral enquanto somo, o que apareceria? Pelo menos em princípio, eu deveria ser capaz de identificar os processos materiais envolvidos nessa operação. Por que então eu não posso dizer que esses são os processos que a realizam? Isso seria, no máximo, identificar o correlato neural contingente de você realizar essa operação, mas nada além disso. Pode-se pensar que é o correlato neural necessário para a soma, se alguém quiser. Mas, de novo, o que o argumento conclui é que nenhum processo puramente material, como o correlato neural, é suficiente por si só para determinar qual operação está sendo realizada. Mais uma vez, essa objeção não ataca nenhuma das premissas do argumento. Mas é que eu tenho essa definição pessoal de matéria e posso construir com ela um materialismo que evite o seu argumento. Eu importo? Cada um é livre para definir as palavras como quiser. Mas, por isso mesmo, o argumento não vai contra qualquer coisa que qualquer pessoa em casa possa chamar de materialismo. O argumento chama a atenção para o fato de que nosso pensamento apresenta características, em especial, sua determinação formal, lógico-matemática. Que nada que seja puramente material ou físico, no sentido em que normalmente se entendem essas palavras, pode ter. Excluído, portanto, todo o materialismo que se recuse a reconhecer no pensamento uma dimensão irredutível à matéria assim entendida. Por exemplo, um materialismo que queira identificar o pensamento totalmente com atividades ou processos cerebrais, reduzindo-o à neurobiologia.
Nada disso pode, por si só, realizar uma função formal determinada. E, portanto, podemos tirar a conclusão de que esse materialismo da identidade psiconeural é uma porta fechada. Nada mais, mas também nada menos. Poderíamos passar para um materialismo não redutivo, que reconhecesse uma dimensão não material no pensamento, mas causada ou produzida pelos processos materiais subjacentes. É uma opção a ser explorada, mas à primeira vista não parece que terá muito mais sucesso. Se o argumento estiver correto, o físico, o material, é incapaz por si só de realizar de maneira determinada uma função formal. Mas então por que seria capaz de causar, produzir de maneira determinada isso mesmo? Não parece fazer muito sentido, ou, no mínimo, o ônus da prova agora está do outro lado. Quem propõe isso nos deve alguma explicação? De qualquer forma, todo materialismo não redutivo enfrenta um obstáculo que pode ser intransponível. Uma que já foi defendida pelo materialista Jack Wokin em seu artigo O Mito do Materialismo Não Redutivo. Por sorte, já expliquei isso neste vídeo aqui, então vai lá, clica aí para continuar explodindo sua cabeça e, acima de tudo, nunca pare de pensar.